Voltamos a falar com o Vincenzo Dalicani, que vai falar mais um pouquinho da repercussão que deu esse apagão, um jogo em 2 dias, Vincenzo. Abre aí, Vincenzo, o microfone. Tá sem áudio, Vincenzo. Já a gente retoma o contato. Oi, Vincenzo! Tá vendo? Manda bala. Manda bala. Vamos lá de novo, então. Jogo em 2 dias no estádio Newton Santos, situação rara no futebol, que não deveria acontecer na Série A do Campeonato Brasileiro, mas um resultado bom para o Furacão. Vamos começar a ouvir os personagens dessa partida, mas antes, relembrar aí toda essa situação. Então, aos 5 minutos de partida, e aí eu vou pegar o relato do árbitro Matheus Delgado Candansan depois do jogo na súmula. O Matheus Candansan, que tem apenas 25 anos, né? Ele estava apitando apenas a sua 5ª partida como árbitro na Série A do Campeonato Brasileiro, colocou na súmula. O jogo foi paralisado pela primeira vez aos 5 minutos do primeiro tempo, em razão de queda na iluminação do estádio. Depois, aos 11, o jogo retornou, e aí foram aplicados 6 minutos no acréscimo, mas aí depois, aos 46 minutos, mais uma queda de iluminação e aí outra paralisação de 11 minutos. Então, teriam 20 de acréscimo no primeiro tempo, o jogo voltou a rolar e aí, aos 18 minutos de acréscimo no primeiro tempo, o árbitro teve que encerrar mais uma vez, teve que paralisar o jogo mais uma vez. E aí optou, depois de conversa com os dois capitães, com o Marçal do Botafogo e com o Thiago Heleno do Atlético, optou por encerrar a partida no primeiro tempo ali, e aí os times foram para o intervalo. 25 minutos de intervalo, as equipes voltaram, e aí, como eu falei no bloco anterior, no primeiro toque na bola, já apagaram mais refletores ali do estádio do Botafogo, do estádio Newton Santos. Os times tentaram até jogar um pouco sem iluminação, jogar um pouco no escuro naquele momento, mas aí, depois, aos 6 minutos da segunda etapa, 70% dos refletores do estádio Newton Santos pararam de funcionar, e aí sim, o árbitro foi obrigado a interromper a partida de verdade. Aí ocorreu aquele intervalo de meia hora, depois mais meia hora antes de uma atualização, antes de uma definição, e aí sim, a partida foi interrompida, a partida foi suspensa para ser retomada no dia seguinte. O Kaká, zagueiro do Atlético, comentou. A Monique Vilela, que estava lá na zona mista do estádio Newton Santos, Kaká falou sobre como foi estar naquele momento dentro de campo, tendo um jogador numa situação tão atípica no futebol, né? Vamos ouvir o Kaká. Na primeira vez ali a gente até achou que foi, sei lá, aconteceu alguma coisa que ia voltar ao normal, mas continuou, né? Por várias vezes ali a gente pensava em voltar e caía de novo. Até no segundo tempo, quando a gente decidiu jogar meio que no escuro ali, assim que a gente resolveu voltar, caiu de novo. Esfria o corpo, fica ruim para voltar depois. Ainda mais ali quando pensava que estava voltando ao normal, parava de novo, então complicado, mas aconteceu. Certeza aí o Botafogo vai resolver esse problema aí, no próximo jogo não vai ter isso. Saiu o zagueiro Kaká, então, a gente conversou com torcedores que estavam lá no estádio Newton Santos, torcedores do Atlético, visitantes na partida, e eles comentaram, né, que foram avisados que a partida seria interrompida, que a partida seria suspensa antes mesmo do anúncio oficial do árbitro da partida. Então os torcedores já foram deixando o estádio, e claro, os torcedores do Atlético tiveram que aguardar toda a torcida mandante deixar o estádio, e aguardaram nos corredores escuros do estádio Newton Santos. Os torcedores viajaram, pagaram ingresso que garante que o torcedor tem que assistir 90 minutos. Mas não foi o que aconteceu. A torcida foi proibida no segundo jogo, isso porque haveria Vasco e Flamengo no mesmo dia, a Polícia Militar não deixou com que as duas partidas com público acontecessem. E aí eu conversei com o advogado e jornalista e advogado desportivo Andrei Campo. Ele passou aqui pelo Bate-Pronto recentemente também, e ele explica ao torcedor que estava no Newton Santos o que pode ser feito na justiça com relação a esse episódio. Uma outra questão importante diz respeito ao ingresso do torcedor. Ele pagou para assistir um jogo na sua integralidade. A legislação brasileira equipara o torcedor ao consumidor sob o ponto de vista legal. Então ele, obviamente, vai ter a possibilidade de ingressar com uma ação na justiça comum, pedindo um ressarcimento por não assistir o jogo na sua integralidade. Ou seja, o ingresso daria direito para ele assistir todo o jogo. Ele não vai poder assistir todo o jogo, ele pode pedir um ressarcimento com relação a isso.
Aí o Andrei Campos, então, fora de campo essa é a situação. Dentro de campo, o treinador Wesley Carvalho comentou como foi o momento desde a paralisação aos 6 minutos da segunda etapa até a volta do jogo, às 3 horas da tarde do domingo do dia seguinte. Ele falou de toda essa preparação, no que mudou na preparação do Atlético para a volta ao jogo no domingo. Após terminar, que via que não tinha condições, teria que ter o protocolo ainda do campeonato, que era esperar 30 minutos, depois mais 30 minutos, com o material ainda, sem tomar banho, para ter a decisão que não teria mais o jogo ontem, que seria hoje, e o jogador tendo que tomar banho, sairmos daqui, chegar no hotel, relaxar, jantar e dormir. Eu mesmo fui dormir 3h30 da manhã, foi o último horário que eu vi no meu celular. E fui ver ainda o primeiro tempo, preparar a pré-eleição para a palestra para hoje, para poder alertar os atletas que não poderíamos entrar no jogo hoje a 80%, a 90%, a 100%, que tinha que entrar a 120%, que teríamos que mudar o nosso aquecimento. Aí o Wesley Carvalho, então, o treinador, comentou aí, o time teria que entrar a 120% nessa partida. O Atlético não conseguiu isso, claro, o jogo foi um pouquinho mais morno do que seria se tivesse continuado naquele momento, a intensidade foi um pouquinho mais abaixo, mas o treinador comentou também qual foi o papo, o que ele falou para os jogadores antes da partida para que a intensidade, se não se mantesse, pelo menos tivesse um nível um pouquinho maior, um pouquinho intenso para a partida contra o Botafogo, depois, claro, de todas essas paralisações. Vamos ouvir aí o técnico Wesley Carvalho novamente. Não podemos entrar achando que é um jogo normal. Tanto que nós mudamos até nosso aquecimento. Nosso aquecimento foi um pouco mais curto, mais intenso, para o jogador dar já o start no aquecimento. E a palestra também hoje muito mais curta, porque o jogador já fica muito cheio de estar escutando tanta coisa, tantos vídeos, tanto material. Mas o que eu mais foquei com eles entre para jogar 39 minutos ou 45 com os acréscimos. E lembre, eu posso trocar um jogador com 15 minutos. Então, assim, não se poupe, e se tiver algum jogador que não tem condições de começar o jogo hoje, está cansado, não conseguir se recuperar, por favor, pontue que eu já troco agora. E todos os nossos falaram, não, a gente tem condições de ir, vamos até onde é que dá. Isso. Então, acho que o maior foco nosso foi fazer com que os atletas entrassem ligados no jogo. Para não ter um momento de, vamos dizer assim, de descuido, de Kaká não fazer a cobertura, quando tinha que fazer ali, do Coelho ficar com o corpo mal perfilado e receber uma bola longa, de os 3 zagueiros que estarem ali, daqui a pouco de que iam sair para fazer uma dobra em cima do Coelho e a bola cair nas costas, como aconteceu ontem, como aconteceu aqui na Copa do Brasil. E nós levamos um gol aqui de 1-0, foi dessa forma, ele sai para o lado, faz uma dobra, casca a bola, cai atrás e vai para a área e fazia o gol. Então, assim, esses detalhes foi o que mais nós pontuamos e alertamos eles durante a palestra e no vestiário, durante o aquecimento, para entrarmos ligados no jogo. Wesley Carvalho menciona o gol tomado pelo Atlético no confronto de volta pela Copa do Brasil, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. É um lançamento, o Madison acompanha o Vitor Sá, que é o jogador do Botafogo que jogava por ali naquele momento. O Vitor Sá consegue cabecear para trás. A bola sobra para o Tiquinho Soares e aí o Tiquinho Soares bate de fora da área, corta para o meio e bate de fora da área para abrir o placar para o Botafogo naquela ocasião. Então o Wesley Carvalho fala dessa concentração que o Atlético tinha que manter nesse momento da partida. Furacão conseguiu fazer um jogo seguro, pelo menos, contra o Botafogo. Manteve o empate de 1-1, conseguiu criar chances, 2 de cabeça, uma com o Pablo e uma com o Thiago Heleno. O treinador do Atlético ainda menciona nessa entrevista coletiva que faltou alguém na sobra, na segunda trave, para poder colocar essa bola para dentro. O Furacão também teve uma chance muito clara no final da partida com o Rômulo. Foi assinalado impedimento naquele momento, mas mesmo assim uma chance clara para o Atlético. Rômulo saiu de frente com o goleiro Lucas Perry e não conseguiu tirar do goleiro, que fez grande defesa. Mesmo assim, o Furacão conseguiu jogar, conseguiu manter o empate, o bom empate, o resultado de 1-1, e o técnico Wesley Carvalho considerou esse resultado também como um bom resultado. Acredito que foi um resultado muito bom. Nós empatamos com o líder do campeonato. Não podemos esquecer que, levando em consideração toda a situação que aconteceu, os 2 jogos, acabou sendo um bom resultado. É lógico que nós esperávamos buscar 6 pontos e agora vem a parte mais difícil. Nós temos 6 pontos para disputar dentro de casa, um com a América e depois com o São Paulo, e esses 6 pontos são muito importantes para a gente, precisamos muito do apoio de todos
inclusive da torcida, de todas as pessoas que estão presentes, porque vamos retornar para Curitiba ainda hoje e nos prepararmos para poder fazer 2 grandes jogos e ter dois bons resultados. Daí o Wesley Carvalho, então, menciona que o Atlético queria os 6 pontos nessa sequência contra Grêmio e Botafogo, conseguiu 4. Se juntarem o jogo contra o Bragantino na Arena da Baixada, consegue 5 pontos dos 9 possíveis contra os, então, 3 primeiros colocados na competição, né? Lá na partida contra o Bragantino, Botafogo era primeiro, o Bragantino era segundo e Grêmio era o terceiro colocado. Então, nessa sequência dos, então, 3 primeiros, 5 pontos dos 9 possíveis para o Atlético, que agora tem América e São Paulo dentro de casa, 2 jogos que o Atlético precisa vencer para continuar na briga pela vaga direta na Copa Libertadores de 2024. Se vencer o Furacão, vai a 51 pontos na tabela, fica a 13 dos 64 pontos, que é o número mágico para conseguir uma vaga direta, a vaga no G4 para a Copa Libertadores da América. Então eu teria que fazer 13 pontos nos últimos 8 jogos, se minha conta está certa, nos últimos 8 ou 7 partidas. Então é uma média factível, uma média que o Atlético pode conseguir se mantiver o aproveitamento que vem mostrando nesse segundo turno. O Furacão então ganha moral para 2 confrontos em casa pelo Campeonato Brasileiro. Vem com 5 pontos importantes na bagagem e agora vai disputar 6 pontos jogando na Arena. 2 jogos essa semana jogando no Caldeirão, galera. Eu acho assim, contra o América tem que ganhar os pontos, né? O São Paulo já é um jogo um pouco mais equilibrado, mas também historicamente tem uma rivalidade vencer, né? E eu acho que os jogadores ganhando do América vão bem. Desde Dagoberto. Pra quem será que o Dagoberto vai torcer nesse jogo aí? Hein, Dalk? Já não sei, cara. A enquete é isso. Perguntar, ele vive na quadra de futebol aí. Pra quem Dagoberto vai torcer no domingo? Eu acho assim que é a mesma meta desses 2 jogos que o Atlético fez fora de casa, né? Eu acho que se torna maior. Mas eu acho que 6 pontos seriam cruciais aí, porque agora não tem mais margem de erro, né? Não tem mais tolerância. Tolerância 0 agora com a pontuação, porque se você desperdiçar pontos em casa, o risco de ficar fora da Libertadores vai aumentando, né? E o Atlético agora tá numa briga inglória aí por conta disso, porque vão ser só 6 vagas no Brasileirão, a tendência é essa, né? Porque o Fluminense ou ganha a Libertadores ou ele fica fora da Libertadores também do ano que vem, né? E assim vão ser as 6 vagas, as 4 diretas, né? Do campeão, do vice e tal, e os 2 que vão para pré-Libertadores. Então o Atlético tem que se encaixar nesse grupo aí. E né? a rodada para se aproveitar por conta de que o Atlético joga contra o América Mineiro, que tá muito mal, que é virtual rebaixado. E além disso, né? Os jogos da rodada são interessantes. Porque o Bragantino, tudo bem, tá um pouquinho mais pra cima. Desprendido. Mas ele pega o Galo, né? Ele pega o Galo e é um jogo difícil pro Galo, porque daí o Galo já não chegaria mais perto. E daí tem clássico entre Palmeiras e São Paulo. Exato. E o Fluminense não. E o Fluminense pega o Goiás e daí tem Grêmio e Flamengo. Grêmio e Flamengo. Né? Então, são confrontos jogos diretos, confrontos diretos, e o Atlético pode ter, digamos assim, como até o Thiago Kozlowski usou ontem, né? O Curitiba não tem um time que pegue que é um respiro, né? E esse pode ser o respiro do Atlético também, né? Porque, fez uma baita partida contra o Grêmio, venceu um jogo bem difícil, empata contra o Botafogo, foi um jogo bem sonolento, um jogo difícil, principalmente o segundo tempo do jogo, né? Foi bem ruim no geral. Atípico, né? Total atípico. Só que agora é o jogo, digamos, para um respiro. Sim, exatamente. Que é o América Mineiro, né, Jana? Exatamente. Acho que o Atlético tem que vencer em casa, né? Não se espera outro resultado, apesar do América ontem ameaçar o Corinthians, né? Quase conseguiu arrancar 3 pontos ali. Até a situação do Curitiba ficaria ainda pior, né? Cairia para a lanterna do campeonato. Mas é um time que também, né? Muito fraco, e o Atlético tem totais condições de vencer sem grandes sustos, ainda mais jogando na Arena da Baixada. E eu acho que principalmente por ter sido um time que conseguiu vir dos últimos resultados com consistência, com autoridade, com uma postura que realmente foi convincente, digamos assim, né? Porque depois que o Atlético tropeçou ali, né, contra o Coritiba, o torcedor novamente, né, começou a pegar no pé do Wesley Carvalho pela maneira como
estava conduzindo a equipe, e agora realmente o Atlético demonstrou que tem essa condição, mesmo com as limitações ofensivas, né? Sem Vitor Roque, está buscando novas maneiras alternativas para jogar, para conseguir manter os bons resultados, e eu acho que contra a América é um jogo que certamente o time coloca aí no pacote, na conta, como um resultado tranquilo de se conquistar, né? Pra poder ganhar essa folguinha, digamos assim, dentro do G6. E a briga, me parece, vai se desenhando entre o Atlético e o Palmeiras aí pelo 4º lugar, né? Porque o Flamengo deu uma deslanchada. E veja só, né? Na sequência aí, o Atlético vai jogar com o Palmeiras lá em São Paulo, né? Sim. Vai ter 2 jogos fora, contra o Corinthians, depois contra o Palmeiras. E pode ser até o jogo que pode definir mais ou menos, né, o caminho. Quem vai ser o quarto colocado? E o Palmeiras aí nessa sequência tem esse clássico, né, contra o São Paulo. O Palmeiras já na próxima rodada aqui, vamos ver com quem o Palmeiras joga aqui. Joga com o Bahia em casa, né? 2 jogos em casa. O Palmeiras tem 2 jogos em casa. E o Atlético também tem 2. Então talvez os pontos em casa o Palmeiras pega o líder Botafogo. E o Palmeiras depois, nessa rodada que o Atlético visita o Corinthians, o Palmeiras vai visitar o Botafogo, né? Então assim, a sequência do Palmeiras também não é das mais tranquilas, né? Então eles vão, eu acho que nessa sequência de 4 rodadas vão se definir as coisas em relação a essa briga aí, porque tem o Grêmio que ainda está oscilando, né? Entrou numa pequena crise aí com 2 derrotas consecutivas em casa e depois fora. O Atlético Mineiro, que era um time que tinha o seu estádio como a sua grande força, perdeu 2 partidas seguidas lá, né? Perdeu pro Coritiba e ontem para o Cruzeiro, né? E é engraçado como mudou rapidamente o campeonato também, né? Porque a gente se acostumou com o campeonato inteiro com o Botafogo líder, Palmeiras segundo e Grêmio terceiro, né? E agora o Palmeiras caiu já pra 4º, o Grêmio já caiu pra 6º, vive um momento de estabilidade pós-clássico. Que a gente comentou ontem que a gente sempre colocava né? o Palmeiras ainda como um candidato ao título. Ao título, sem dúvida. O Bragantino não, né? Por ser um time que talvez não tenha esse investimento que tem o Palmeiras e esse envolvimento nacional mesmo. O Palmeiras tem torcedor em vários cantos do país, né? Por ser, teoricamente, um time com uma história grande. E o Bragantino, entre aspas, novo. O Bragantino, digamos, um time que entra torcida, ali correndo por fora. Só que, assim, a maneira como o Bragantino conseguiu se firmar no Brasileirão e demonstrar sua qualidade é inquestionável que, enfim, acredito que o título do Botafogo tá bem encaminhado pelo que o time vem demonstrando nas últimas rodadas. Acho que não vai acontecer nenhum desastre, mas que o Bragantino tem capacidade por ele só de chegar ali na primeira colocação, tem. E o que chama atenção também é a regularidade que o Bragantino vem mantendo algumas rodadas. Uma baita regularidade. Não é assim, fogo de palha, foi lá, ganhou fora no Coritiba, que é sapato morto, né? E tá conquistando ponto, tá jogando bem, tanto dentro e fora de casa, e mantendo uma regularidade. Não é à toa que tá na segunda posição. E é por isso que eu não acho que o resultado de 1-1 do Atlético e Bragantino foi ruim. Pra mim, o que foi ruim foi o Atlético ter perdido o clássico pro Coxa, naquele caso, né? Porque o Coxa estava muito mal. É a mesma coisa que chegar nesse meio de semana, na quarta-feira, e acabar perdendo pro América Mineiro. Sim. Inclusive o César Augusto Marcante, ele que é atleticano, fala que o Atlético costuma patinar contra equipes menores que estão nas últimas posições. Pra ele, o Atlético, e até falou que o gol de ontem, o gol do Furacão foi legal, dos cariocas ilegais, resultado moral dessa partida 1-0 Atlético. Pra mim, os dois foram ilegal. Seria empate igual. O Pablo tava impedido e o gol do Botafogo foi muito falta do Tiquinho. Na hora do lance do gol do Tiquinho, assim, você vendo de primeira, você não tem certeza ali, mas a hora que você vê em câmera lenta de perto a imagem ali, você vê que realmente o tranco foi forte, né? Pro Thiago Heleno cair daquele jeito? Foi assim, ele forçou bastante, deslocou com força o Thiago Heleno. O Thiago Heleno cai, né? E aí o Tiquinho consegue subir na bola. Então, pra mim, foi falta. A grande situação também a gente tá mostrando aí o lance do gol do Botafogo. O Tiquinho sobe empurrando o Thiago, né? O Thiago perde total a referência. Uma carga com as duas mãos ali. Não interessa a intensidade, tem carga e falta. E daí o gol do Pablo, que pra mim dá impedido. Pelas imagens que eu vi, né? Eu acho que eu vi linha traçada, é claro que o VAR não fez isso. Acho que sem linha traçada, pra mim também foi. Eu acho que é um lance muito ajustado ele tá muito na frente.
A bola já saiu, mas... Não tá muito na frente, não é assim também, não. Ai. Eu acho que aquele cara que tá no bico da pequena área lá dá condição pro Pablo fazer o gol. O primeiro zagueiro lá, ó. O que tá lá na frente, tá vendo, ó? Não, Pablo esse é o vem, cara que tá mais pra trás ainda. Não, ele tá na frente. Se alguém dá Ele condição... tá na frente ali, ó. Ah, o bico da pequena área, tá certo, perdão. Eu ele dá pensei no bico condição. da área eu lá. acho que ele dá condição para o Pablo ali, então... Pela imagem que eu bem vi, a imagem de discutível esse lado, lance. o Pablo está à frente. Pela mas- imagem que eu vi, a imagem congelada que aparece bem na linha, os dois. Pra mim, o Pablo tá na frente. Mas independente, Aí, ó, né? a bola já saiu e ele tá atrás do cara lá, ó. O Tarcísio congelou ali, eu tô vendo com delay aqui. Mas o cara, bola não o saiu cara ainda. da primeira trave ali dá condição para o Pablo. Eu acho o gol foi legal. E outra coisa que tá dando o que falar, ainda Mandei até falando o do Senechal ir lá no Botafogo. Dr. Westphalen lá, porque ele tava brigando comigo, né? Outra coisa que tá dando o que falar é o jogo de amanhã, Botafogo e Fortaleza. O Fortaleza cancelou a venda de ingressos contra o Botafogo, mas o Botafogo Vai embarcar. Vai ao STJD e tá seguindo a programação normal. Botafogo treinou hoje pela manhã, vai almoçar por lá e, de acordo com Acho que já almoçou, a diretoria do Botafogo, o embarque vai acontecer às 3 horas da tarde. Inclusive, agora há pouco, no bate-pronto lá de São Paulo, em entrevista aos nossos colegas da Jovem Pan lá de São Paulo, o presidente do Fortaleza deu uma entrevista e falou que não. As palavras do presidente. Não, logo que tivemos a confirmação da CPF, Fortaleza desmarcou o treino, fizemos os comunicados oficiais. Não tem como Fortaleza entrar em campo. Nosso foco é sábado, porque está cancelado o jogo de amanhã. O problema, eu acho que na verdade é uma questão da CBF decidir, né? Porque o mais prejudicado nessa situação é o Fortaleza, porque o Fortaleza tem a final da Sul-Americana contra a LDU e o jogo com o Cruzeiro, que seria nesta rodada do final de semana, já está adiado. Então, provavelmente, o Fortaleza deve fazer esse jogo ali na data FIFA. Ele não teria outra data para marcar. Ficaria espremido de qualquer jeito o calendário, né? E como o Botafogo tomou essa iniciativa e tá pedindo para jogar, abrindo mão aí, né, das horas que teria entre uma partida e outra, eu acho que não teria nenhum impeditivo, né, para que o jogo não acontecesse, até porque a gente estava conversando aqui agora há pouco nos bastidores que como o jogo foi domingo e não foram os 90 minutos, né? Apenas 40 e poucos minutos ali. Não é considerado aquele tempo hábil entre uma partida e outra, né? De mais de 60 horas ali para ter o descanso. E o Globo Esporte acaba de publicar que o presidente do STJD negou a liminar ao Botafogo e o jogo contra o Fortaleza segue adiado. A CBF definiu o adiamento da partida, que pode ser realizada na data FIFA de novembro. E a CBF ainda vai marcar uma nova data para essa Aí partida vai acontecer. precisar mudar a data do Bizarro. jogo contra o Cruzeiro. Esse que é o problema, porque Eu o tô Fortaleza aqui no- tem que jogar contra o Ei, Cruzeiro. CBF, velha! O Fortaleza vai ter que jogar 2 jogos na data FIFA, né? Que geralmente dura Vai ter 10 que- dias. vai ter que jogar né? 2 dias. Só que daí o problema é que daí a data FIFA acaba num dia, já tem rodada no outro, né? Como a gente tá acostumado, né? exatamente. Então, o que vai acontecer? Fortaleza vai ter que jogar 3 jogos praticamente na semana. Tipo, um Só domingo, que uma quarta e um domingo. prejudica o Botafogo, que tem jogador normalmente convocado para as seleções, né? Cara, a CBF tá de brincadeira, Ei, velho. CBF, O velho. Olha, Botafogo quer jogar, não é o Botafogo que tá brigando pra não jogar, gente. Pelo amor de Deus. E assim, valendo o título brasileiro, né? Porque pro Botafogo alguma Claro. coisa pode estar definida no mês que vem. Exatamente. O Bragantino pode encostar.